Você já se perguntou se a masturbação é realmente pecado biblicamente? Talvez você tenha crescido ouvindo que sim, ou talvez ninguém nunca te falou nada sobre isso. A verdade é que a maioria das igrejas evita esse assunto e quando falam, muitas vezes falam de maneira errada ou até mesmo de forma incompleta. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que a Bíblia diz sobre a masturbação, sem esconder nada, sem inventar nada, apenas a verdade da Bíblia, da palavra de Deus. E depois de ouvir isso, você vai entender por que esse é um dos pecados mais perigosos e mais escondidos da nossa geração. Primeiro, a Bíblia nunca menciona esta palavra. A primeira coisa que você precisa saber é que a palavra masturbação não aparece em lugar nenhum da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Então muita gente usa isso como desculpa e diz: se a Bíblia não fala sobre isso, então não é pecado. Mas essa é uma armadilha muito perigosa para o cristão. A Bíblia também não fala especificamente sobre a palavra droga, sobre a pornografia na internet, sobre muitas coisas do mundo moderno atual. Mas isso não significa que essas coisas não são pecado. A Bíblia nos dá princípios e esses princípios se aplicam a tudo em nossas vidas. Então, a pergunta não é: a Bíblia menciona a palavra masturbação? A pergunta certa é: o que a Bíblia diz sobre a luxúria? O que a Bíblia diz sobre a pureza? O que a Bíblia diz sobre controlar o nosso corpo? E quando você olha para esses princípios, a resposta fica muito mais clara em sua vida. Segundo, Jesus elevou o padrão de pureza. A segunda coisa que você precisa entender é que Jesus Cristo elevou o padrão de pureza muito mais além do que as pessoas imaginam. No Antigo Testamento, o pecado era um ato físico, mas Jesus mudou isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 28, Jesus disse: ouvistes que foi dito, então no passado, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, agora, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus está dizendo que o pecado não começa mais no corpo, mas ela começa agora na mente, no coração. Então quando você se masturba, o que está acontecendo na sua mente? Você está fantasiando, você está imaginando situações sexuais, você está alimentando uma luxúria. E isso, segundo Jesus, já é pecado. Não precisa esperar o ato físico acontecer com outra pessoa. A luxúria no coração já é suficiente para ser pecado para Deus. A masturbação é alimentada pela luxúria, e a luxúria é pecado, simples assim. Terceiro, você não tem controle sobre seu próprio corpo. A terceira coisa que a Bíblia deixa claro é que quando você é dominado pela masturbação, você não tem controle sobre o seu próprio corpo. E isso vai contra o que Deus planejou para você. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Seu corpo não é seu, cristão. Ele pertence a Deus agora. E Deus espera que você tenha domínio próprio sobre este corpo. Mas quando você é escravo da masturbação, você não tem domínio nenhum, vamos ser sinceros. Você é controlado pelo desejo, você é controlado pela urgência, você é controlado pela compulsão. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, fala sobre o fruto do Espírito. E um desses frutos é o domínio próprio. Se você não consegue controlar o seu próprio corpo, você não está vivendo no Espírito. Você está vivendo na carne. Quarto, o propósito de Deus para a sexualidade. A quarta coisa que você precisa entender é que Deus criou o sexo em si com um propósito específico. E a masturbação vai contra esse propósito. Deus criou o sexo para ser vivido dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A masturbação é um ato solitário, egoísta, que não envolve doação, não envolve amor, não envolve compromisso. É apenas você buscando prazer para você mesmo. E é isso, não é o plano de Deus para o sexo. Além disso, a masturbação quase sempre está ligada à pornografia. Então tem uma fantasia, tem uma luxúria, tem pensamentos impuros. Gostando ou não, você vai imaginar algo em sua mente. E isso já é pecado. E tudo isso contamina a sua mente e te afasta de Deus. Você não pode servir a Deus e servir ao pecado ao mesmo tempo.
Inclusive, homem, se você é um homem que luta contra o vício em pornografia e quer entender o lado obscuro dessa indústria satânica, para você finalmente ser liberto, porque um dos primeiros passos é você ter nojo dessa indústria de Satanás. Eu gravei um vídeo completo mostrando depoimentos reais de pessoas que trabalharam por trás das câmeras dentro dessa indústria, gente que você provavelmente já assistiu e que hoje se arrepende profundamente de ter participado dessa indústria. É um conteúdo de uma hora, então não é algo superficial, mostrando quase o que ninguém tem coragem de mostrar, então só assiste se você realmente quiser ver. Então se você quiser ver esse vídeo, clica no quadrado que vai aparecer no final dessa tela, ou clica no link abaixo agora que você vai direto para esse vídeo. É um vídeo gratuito aqui dentro do YouTube mesmo, tá bom? E é isso. Se esses são os 4 pontos que eu acabei de falar pra você, se masturbação realmente é pecado, e no final de tudo, ela é pecado, não tem enrolação. E eu espero que esse vídeo tenha edificado você. Se você gostou, aperta o botão de like. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal. E se você quiser me seguir lá no Instagram também, @alanbook, que eu posso tirar uma dúvida mais pessoal com você, tá bom? E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus. Quer conhecer o lado negro dessa indústria satânica? Link abaixo. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus.